Oi, gente, eu sou o Diogo, da área de alocação aqui da Auris. Hoje eu estou com o Caio Castro, sócio da RBR, responsável pela área de investimentos imobiliários, properties, né, um jeito bonito aí de falar investimento em propriedades, em tijolo, né? Acho que só para falar um pouco da RBR, não sei se todo mundo conhece, a RBR é uma casa que tem 10 bi sob gestão, Batemos 11 esse ano. 11, bacana, focada em imobiliário, tem alguma coisa de infraestrutura também, né? Exatamente. Focada em imobiliário tanto no Brasil quanto lá fora, e a ideia aqui hoje é a gente falar sobre o setor de real estate em geral, né? Passando aí pelos principais segmentos. Acho que hoje a gente está vivendo um momento de bastante volatilidade, mas acho que é legal começar, como é que você está vendo o micro, assim, o fundamento do setor imobiliário. Seria legal ouvir de você passar um pouquinho shopping, logística, vocês que têm essa visão ampla aí, o que você está sentindo desses setores? Legal, pô, obrigado pelo convite, é um prazer falar. E acho que a gente, toda vez que tem um estresse a mais no mercado, como a gente está vivendo, o mais importante é vir falar, tentar mostrar o que está acontecendo, né? O silêncio é a pior coisa nessa hora. Sim, Mas vamos falar e vamos fazendo, acho que tentar fazer esse bate-papo aí, tentar esclarecer algumas coisas. Acho que está acontecendo uma coisa muito estranha, que eu vi algumas poucas vezes acontecer. A gente está vivendo um momento onde o mercado, a bolsa, a marcação está muito diferente do que a gente está vendo na ponta, né? Eu vou te dar alguns exemplos aqui. A gente tem investimentos em shopping centers. Novembro foi um mês espetacular em todos os shoppings que a gente investe, na parte de escritórios corporativos. Teve um dia, semana passada, no dia 11/12, que minha equipe fez 8 visitas em ativo de pessoas procurando novas lajes para alugar. A gente fazia muito tempo que eu não via investidores estrangeiros aparecendo para comprar ativos, né? Isso só na área do mercado de corporativo, de lajes. Logístico continua muito forte. A gente tem um investimento que a gente está produzindo 2 galpões, a gente pode falar um pouquinho mais depois sobre isso. legal. Um em Guarulhos e outro em São Bernardo. A gente começa a ter em Guarulhos, a gente começa a entregar, são duas naves, né? Como a gente fala, 2 galpões. O primeiro a gente entrega em janeiro, já tem pessoas começando a discutir pré-locação, sendo que tem uma muito próxima aí de sair. Então, eu passando mais por esses 3 grandes aí, o que eu vejo, o residencial está indo bem também, mas fazia tempo que eu não via uma disparidade tão grande, né, entre o que está acontecendo na rua, que a gente brinca sentindo o Uhum. pulso lá na frente, do que está o mercado. Obviamente tem toda essa questão de juros altos, essas questões aí, das questões macroeconômicas, que o Uriz até é muito melhor que a gente aí na parte de economia nesse sentido, mas o que a gente vê é uma questão que não dá muito para entender. Obviamente juros altos machuca, a gente sabe que é isso, mas parece exagerado, né? É diferente quando você vê vacância aumentando, inquilino pedindo para sair. Eu lembro de 2021, 22, né, que a gente estava saindo da pandemia. Putz, ninguém mais ia trabalhar em escritório, home office, o telefone não tocava. Quando aparecia uma demanda para alugar 2.000 metros de escritório, o mercado, putz, tem 2.000 metros. Hoje eu posso falar para você que tem 3 demandas de mais de 10.000 metros circulando no mercado procurando área. E nessa região que a gente está aqui hoje falando, que é da Faria Lima, não tem. Então acho que tá uma coisa muito díspara o que está acontecendo na rua e para o mercado hoje. É, isso até, você falou de shopping, eu tentei ir num shopping, a gente estava falando antes aqui, recentemente, Natal, comprar presente, desisti, assim, você não consegue estacionar, é uma coisa impressionante mesmo. Não vou nem entrar em cenário macro aqui, que não é minha especialidade, o Caval, o Marcão, tem bastante conteúdo deles aí, sabem disso muito melhor do que eu, mas falando do micro, assim, o que você vê, por exemplo, logístico, você estava falando, a gente tem um pouco de investimento nesse fundo, né, que tem esses 2 galpões, Guarulhos, São Bernardo. Lembra até quando vocês falaram que tinha rompido uma barreira ali de R$ 30 o metro nessa região e que potencialmente poderia subir, né? Você está vendo esse aumento de preço, assim, essa resiliência no aumento de preço nesse segmento de galpão? A gente está vendo, e pegar até, então, vou até falar especificamente dessas 2 regiões. Uhum. Quando a gente fez o fundo, a gente estimava que a gente ia alugar os galpões por R$ 30 o metro quadrado, é valor nominal nas entregas. Então a primeira entrega em Guarulhos vai ser em janeiro, a segunda mais para março, abril, São Bernardo mais para o meio de 2025 ali. Que a gente já está tendo negociações
E já outros, né, concorrentes já fecharam o negócio a 32, 33, né? Então a gente tem uma conversa por uma coisa um pouco mais short, que muda um pouco o preço acima de 35. Então esse valor de 30 rompeu. A gente tinha uma dúvida se outras praças, como por exemplo Cajamar, chegaria em 30. Teve locações esse ano, agora há pouco tempo, no 30. Então até Cajamar chegou. Então o que a gente está vendo essa demanda forte, o preço foi. Então a gente falar que vai alugar, não quero prometer nada, tá? Mas que a gente vê no mercado, falar de 32, 33, já não é nenhum absurdo. A gente falava 30 há pouco tempo atrás, porque a demanda está na rua. Né? E dos mais variados segmentos, isso que é interessante, né? A gente teve, é só e-commerce. Não é só e-commerce, a gente vê vários segmentos diferentes. A gente vê papel e celulose, a gente vê a logística pura, a gente vê setor de varejo, a gente vê o e-commerce, obviamente. Né? Tá... Então, você vê vários tipos de demanda, medicamento, que requer um pouquinho mais de algumas partes refrigeradas. Então, você vê uma amplitude de pessoas querendo pedir área de galpão. Então, as perspectivas parecem muito, muito boas. Eu acho que a gente vai conseguir, aquele preço de 30 parece que ficou para trás. Vamos assinar os contratos, vamos ver o que acontece. Não dá para, né, contar com as coisas, mas o que a gente está sentindo, boa, né? O pulso é muito bom. E até você mencionou dentro de laje corporativa que aqui em São Paulo tem muita gente procurando, investidor estrangeiro começou a olhar e há um tempo não olhava, como você falou. Como que tá, assim, ele tem olhado mais expandido, mais focado em Faria Lima, porque existe uma realidade diferente entre Faria Lima e entorno e outras regiões como a da Chucre, né? Como é que você está vendo essas duas regiões? Eu acho que vai ter absorção em todas as áreas, as pesquisas vão sair, então o nosso sentimento é que deve baixar de 20 a vacância estrutural da cidade. Obviamente, Faria Lima está indo muito bem, mas Chucre está absorvendo. Chucre tem uma questão de oferta futura que afeta um pouco o preço, está absorvendo, mas não está pegando o preço. Mas essa região aqui está pegando muito preço. A gente sempre acreditou que ia ter um transbordo para as regiões próximas aqui da Faria Lima, porque não tem muita área. Né? Como eu te falei, tem duas demandas de 10 mil metros, não tem 10 mil metros na Faria Lima. Nós temos da RBR Investimentos aqui na Rebouças, estou olhando para os prédios daqui, inclusive, a gente está aqui na Faria Lima com vocês. Rebouças vai ter muita oferta, a gente lembra que todos os prédios da Rebouça, menos de 6 meses, 7 meses de entrega, já está 75%, 80%. A gente tem um prédio que vai entregar esse mês aqui, já tem gente olhando para pegar o prédio inteiro. Então, esse transbordo aconteceu. Nós temos um investimento, que é o RBRP11, que é um fundo que foi muito controverso. A gente comprou o River One, um ativo grande. Compramos, 3 meses antes de estourar a pandemia. Esse ativo já está com 85% de ocupação e o fundo com 11% de vacância. E não é uma região que foi dita prime. A gente sempre acreditou no transbordo, ele está acontecendo. Então, a gente falar que esse fundo, por exemplo, o P11, a gente vem falando nas lives, nos relatórios, pode chegar com vacância zero em 3 ou 4 meses, é uma realidade que não assusta tentar falar sobre isso hoje. Faria Lima, a gente já sabe, já foi noticiado que saiu R$400 o metro, alguns aluguéis. Tem vários prédios locando a 300 e pouco. Nós mesmos, a gente pode falar depois um pouquinho também, a gente fez uma oferta com vocês, foram coordenadores aqui na Oris, onde a gente falava do top 11, 2 prédios ali na Romauri, que a gente estimava alugar o Platinum, que é o edifício menor, até 320, 350, e a gente pôs nos relatórios gerenciais já que tem negociações a 370. Né? Então, continua muito forte. E eu acho que o mercado como um todo vai melhorar. Tem regiões que tem muita oferta, Santo Amaro, tem regiões, por exemplo, Chucre, mas também está melhorando. E o que eu acho que vai acontecer em algumas regiões é que para de ter oferta e alguns prédios comerciais começam a ser também demolidos para fazer residencial. A gente vai ver isso acontecer, por exemplo, na região de Santo Amaro e Chácara Santo Antônio, que de um jeito ou de outro é uma transformação natural de uma cidade que é igual São Paulo, é uma baita potência no final do dia. Você pegar no estado de São Paulo é 33% do PIB, mais ou menos, a cidade acho que é 10 a 15. Então, o que gira de dinheiro aqui, acontece essas coisas como um prédio comercial ser demolido para fazer um residencial. E não é só lá. Na RBR também, a gente, dentro de uns fundos de desenvolvimento, a gente comprou um prédio aqui na 9 de julho, comercial,
tiramos o inquilino de lá, pusemos no outro fundo da gente e vamos demolir o prédio para fazer um prédio residencial de altíssimo luxo. Então, São Paulo tem essa resiliência de PIB também, que é muito importante. Então, o mercado na ponta, a gente falou de quase todos os setores numa só. Ele está forte. Nosso fundo de logística, ele tem vacância zero. Além de ter vacância zero, a gente tem hoje já, acabamos de fazer renovatórias dentro desse ativo de contratos que vão vencer no que vem. Porque o cara de logística é um cara que ele é muito mais profissional do que o cara de corporativo. Ele está todo dia alocando, ele sabe que vai faltar galpão. Então, por isso que existe essas antecipações de problema por parte do inquilino, vamos dizer. Normalmente ele tem mais de um, né? Não é Exatamente. igual corporativo. E ele aloca todo mês, então ele sabe o mercado, ele tem quase a mesma informação que eu tenho. Né? Então, não quero chover aqui no molhado, mas parece que o mercado está muito mais forte do que a cotação aí mostra e deixa a gente nervoso, né? Com certeza. A gente recebe bastante pergunta aqui, mas até um ponto que você levantou, de dá para entrar um pouco em custo de reposição, né? Porque tem muita gente comprando ativo para demolir e subir um novo, porque não tem terreno em muita região, né? Você não vai conseguir comprar um terreno limpo, por assim dizer, né? Até na rua onde fica um dos ativos do top, vocês tinham um imóvel ali no RBRP também. Perfeito. Que vocês compraram ele, fizeram retrofit, locaram, e quem comprou esse ativo de vocês, provavelmente não, acho que está dado, né? Vai demolir para subir um prédio novo, né? E quem comprou para fazer isso acha que vai pegar preço, né? Que justifica, né? O custo de reposição justifica, né? Eu acho que é um ponto muito interessante. A gente comprou o prédio da Mauri na época por 10 mil reais o metro. A gente gastou R$1.000 o metro mais ou menos no retrofit. Isso daí foi lá em 2018 para 2019. Colocamos o prédio inteiro, acreditávamos na rua, a gente enxergava também um pouquinho essa questão toda que ia acontecer. E chegou uma proposta de um incorporador, parceiro da gente, cara inteligente, do mercado, sabe o que faz, querendo comprar o prédio para demolir. E porque ele faz a conta, né? Ele está vendo a vacância que a gente está vendo, a gente está vendo as restrições de Faria Lima. Se você pegar hoje, eu não sei essa conta, eu estou chutando, mas a gente tem dentro de casa, né, time de incorporação, time de engenharia, time de orçamento. Eu tenho certeza que a conta dele hoje de pegar, construir, derrubar e fazer de novo, se você pegar o quanto está o top hoje em bolsa, vai sair mais caro do que o top em bolsa hoje. Caramba. Então, isso é uns 35 metros? Exatamente. Por aí. A gente está falando de 35, 36 mil reais o metro. Sendo que o top já está pronto, já gera caixa, né? A gente está falando de 15% ao ano, mais ou menos, no valor de bolsa hoje. Então, você vê essas grandes, não sei se talvez uma arbitragem. Uma disparidade muito grande entre o que está acontecendo e o real. Obviamente, tudo que é marcado em bolsa tem mais volatilidade. Mas não é que a gente está falando, né, de uma pessoa que não sabe fazer conta, é um cara super profissional, que eu respeito muito, muito inteligente. Então, a gente já viu isso acontecer algumas vezes, né? Obviamente dá um frio na barriga, será que vai e tal, mas pô, a gente passou por algumas crises aí ao longo da carreira. Não tô aqui menosprezando essa crise, não tô menosprezando o fiscal, não é nada disso. Mas quando tem exagero, às vezes é a hora que vira oportunidade também, né? Acho que olhando nesse micro, assim, né? Acho que o custo de reposição é uma boa referência em alguma medida, né? Sempre. Até esse ponto que você tocou, dessa possível disparidade, é o que gera uma dúvida, né? Parece ter, pelo que você está falando, e a gente vê também, uma disparidade entre o que é o mercado privado, por assim dizer, e do mercado público, que é o mercado de bolsa, né? Das cotas sendo negociadas em bolsa. E os juros, acho que é super importante, talvez uma parte do movimento que a gente viu nos fundos imobiliários está ligada a essa expectativa de aumento de juros, muito provavelmente sim, mas, e é claro, né, a gente olha dados históricos do IFIX, tem de fato uma correlação inversa com juros, né, à medida que o juro sobe, o IFIX acaba sofrendo um pouco, mas quando a gente vai para o mundo privado, não é porque antes os juros era 10, vai para 15, que eu comprava na Faria Lima por 40, 45 metros, vou conseguir comprar por 35, né? No mundo privado isso não existe, né? Não é que o preço caiu, né? Não existe, obviamente. As pessoas sabem precificar talvez melhor, talvez não tenha negócio, fique um hiato de negócio, mas você não consegue.
Se você chegar hoje, tem grandes players, né, tanto internacionais como nacionais, que tem muita área ainda na Faria Lima. Se você falar assim, olha, eu quero 35 mil, 32 mil reais comprar esse prédio, você não compra. A gente tentou já, obviamente, mas você não compra. O cara falou, eu sei o valor disso, eu sei a vacância, eu sei que o aluguel está subindo, e essas coisas ajustam, né? Então, essa questão é muito interessante, porque às vezes, por isso que você olha e fala assim, pô, talvez a hora agora seja, a gente que é profissional lá na RBR, a gente já fez esse movimento algumas vezes, a melhor é parar de comprar terreno e desenvolver prédio e começar a comprar bolsa, porque está muito disparo, né? Mas o incorporador, o investidor profissional focado simplesmente no real estate, que não olha muito a bolsa, esse cara sabe fazer conta e sabe que ele não vai pagar por 35, né? Então, acho que o exagero está na bolsa dessa vez. Como já aconteceu algumas vezes, ao contrário também, né? E acho que essa análise é importante. Mas claramente o exagero hoje está na bolsa. Por que será? Você tem alguma hipótese assim? Você acha que talvez o investidor da bolsa ele faz a conta de um jeito diferente? Ele entende menos, falta talvez transparência, ele entendeu o que está sendo feito no fundo? Eu acho que a transparência Evoluiu bastante, né? muito. Eu acho que se você pegar os relatórios gerenciais dos fundos, eles têm muita informação. As gestoras, né, e os consultores têm informação para dar. Acho que isso é dado, né? A gente tem os times de RI que podem Sim. atender. A gente tem 4 pessoas no time RI. Mas eu acho que tem uma questão mesmo de quanto a pessoa olha aquela marcação e começa a se incomodar até o ponto de falar assim, meu, chega. Tem um outro ponto, é que os investidores de fundo imobiliário são mais de 2 milhões hoje, mas muito deles tem um cheque pequeno. Talvez esse cara é o primeiro de que panique, porque é um cara que é cliente da Oris, ele tem um atendimento, um nível de informação, tal, que é diferente de um cara que tem 5, 10, 15 mil reais aplicado. Tem isso também. Mas esse cara faz preço de tela, né? Aí a gente vê que as negociações, em São geral, o volume não é pequenininhas. muito alto, né? Então eu acho que tem isso sim, mas eu vejo, a gente já viu isso acontecer algumas vezes, daí a gente estava falando isso daí sobre os prazos, mas sei lá, 13, né, 2020, no meio da pandemia, um momento de mais pânico assim, aconteceu também. Sim. Mas você vê que no tempo ajusta e quando é muito abaixo do custo de aquisição, quando são ativos muito bons, eles são os primeiros a voltar. Né? Fundamento, então, em algum momento, prevalece. né? Exatamente. Até nesse ponto de transparência, aqui mesmo a gente recebe alguns questionamentos de como funciona a gestão de um fundo imobiliário, né? Acho que às vezes muita gente olha mais para o que é o ativo que está no fundo e olha pouco para a gestão, que é algo que a gente aqui fala que é importante essa análise também, né? E até nesse sentido de dar mais transparência, conta um pouco como que é a gestão efetiva de um fundo imobiliário, né? Que equipes você tem equipe de engenharia própria? Até recebi a pergunta, tem gente que acha que, poxa, você simplesmente comprou o prédio, botou numa imobiliária e tá lá só recebendo aluguel, né? Como que funciona isso? Sim, ia ser fácil se fosse assim, né? Olha, a gente, por exemplo, lá no meu time, a gente separa a área em três grandes sub-áreas. Uma é Asset Management, uma é locação e outra é investimentos. O que é Asset Management? É um time dedicado a cuidar dos ativos efetivos. Então, o condomínio está num preço bom, precisa fazer alguma manutenção, ele faz a relação com o inquilino que já existe, né? Perfeito. Tem que renovar contrato, precisa resolver alguma coisa. Então, esse time cuida de tudo isso daí. Até um parênteses aqui, Caio, no caso do top, por exemplo, quem faz a negociação com quem já é inquilino, né, as revisionais, Isso. ou tem uma área vaga, vai buscar um novo potencial inquilino, é uma equipe própria da RBR. É uma equipe própria da RBR, então, depois que o contrato está assinado, a gestão é 100% nossa. Né? Obviamente tem o advogado que faz o contrato e tal, mas a gestão é sempre nossa, as negociações são 100% nossas. Para locação, a gente trabalha com brokers externos, mas a gente tem um time interno também que faz locação e, obviamente, é uma parceria. Às vezes eles trazem negócios, a gente fecha direto, mas é um time que tem hoje cadastrado, nós temos cadastrados 550 brokers, que ficou qualquer coisa vazia, a gente dispara para essa base e começa a achar os futuros inquilinos. Então, é uma base muito ampla de giro, que traz muita inteligência. Tem um time que fala com o broker o dia inteiro, então você sabe o que está acontecendo, quem está movimentando, quem quer coisa. Então isso também traz uma inteligência interna.
Quando se você terceirizasse isso, perderia muita inteligência do que está acontecendo no mercado. A gente não estaria na rua. Foi o que a gente falou, meu time atendeu no dia 11, 8 visitas. Quem fez isso é o meu time. Não tem visita de um ativo da RBR sem que tenha alguém da RBR junto. Ah, eu desconfio do broker? Não é isso. Ninguém conhece aquele ativo melhor do que o meu time. Muitas vezes o broker vai visitar 5 prédios no mesmo dia. Ele não tem, sabe, toda a tecnicidade necessária para mostrar para o futuro inquilino. Então é importante você ter um time interno de comercial. Investimentos é o time que procura novos investimentos, ou faz alguns desinvestimentos também. Então a estrutura é grande, mas isso é só que está no dia a dia. Eu tenho, dentro da RBR, a gente tem um time que é incorporação, que aprova projeto, sabe ver se as licenças estão ok, verifica bombeiro. A gente tem um time de engenharia interno, então a gente também tem um time de engenharia interno, e a gente, fora os terceiros, que são os gerenciadores. Então, a gente procura sempre estar muito com a mão na massa, porque não dá para largar. Eu sempre brinco, um imóvel é um ser vivo, né? Não é que você larga lá, pega o aluguel e vai ver o que aconteceu. Todo dia estoura cano. O pessoal brinca, mas todo dia estoura um cano em algum lugar. Alguma coisa para resolver. E você tem que atender teu inquilino rápido, falar com o condomínio rápido, fazer as manutenções necessárias e as melhorias. Por exemplo, lá no Top, a gente, quando comprou o prédio, era um prédio super bem conservado, tinham sido feito retrofit, pouca coisa. A única coisa que a gente vai fazer, citou durante o roadshow, que a gente vai trocar os elevadores, que a gente quer melhor, mas sempre tem uma melhora para fazer no prédio. É igual ser vivo, né? Ser vivo, igual na sua casa. Se você largar, vai ficar ruim e você começa a perder inquilinos por isso. Então você tem que estar todo dia vendo como você melhora. Legal. Tem quantas pessoas hoje só nessa... Direto a gente tem 7. Legal. E aí uma dúvida, né? Acho que indo para o Top, acho que você já falou bastante dele. Você já sabia que a gente ia acabar entrando nisso. A gente fez, né, a oferta do Top, se não me engano, tem 2 meses. De lá para cá as cotas sofreram, né, caíram no mercado secundário. Não só do Top, a gente viu esse movimento no IFIX, né? Mas de lá para cá, assim, mudou alguma coisa na tese? Como é que está o desenrolar da tese? Acho que o Top é o caso clássico do que a gente estava falando, né? Quando a gente fez a tese do Top, o que a gente estava falando? Putz, olha, eu vou ter revisionais, os contratos estão vencendo, eu tenho dentro do Platinum 2 vacâncias, que eu tenho uma renda garantida 290, eu tenho alguns inquilinos que vão vencer o contrato e a gente vai repor. A tese que a gente tinha é que a gente ia repor esses caras a 320, 350. A gente tem negociações já muito firmes, eu estou falando que está no relatório gerencial e é público. Peço para o pessoal ler o relatório gerencial, dá para você pedir aqui para o Ori se cadastrar lá na RBR, a 370. É muito significativo acima do que a gente falava. E a média hoje é... Então, a gente estava lá 285, quando a gente fez o negócio 285, a gente falou assim, olha, eu acho que a gente vai conseguir puxar isso daqui para os 320. Né? Então, se a gente começa a fechar as coisas a 370, dá ainda mais força para as revisionais, eu tenho embasamento de preço para, 320, né? Agora acho que é mais fácil puxar no 350, 370 e ir testando até qual que vai ser o valor. O Plaza Iguatemi fechou a 400. Por que não tentar buscar os 400 a gente também? Então, vamos começar com 370 e vamos. Pode ser que alguém saia? Pode, mas tem muita demanda. É um prédio muito boutique. A gente achava que ia ter essa procura e a gente está até um pouco surpreendido pela procura que a gente está tendo. Tanto é que a gente está em 23 de dezembro, acaba o ano, né? Nós temos... E ali o padrão do ocupante é um cara de altíssimo padrão. A gente tem cara querendo visitar dia 23 de dezembro. Então, é uma coisa que está surpreendendo muito positivamente. A gente tem que assinar os contratos a 370, tem as negociações e começar a mostrar mais. Mas é muito interessante, não mudou nada da tese. A tese melhorou do que a gente mostrou no lançamento do fundo. O macro piorou, não podemos falar que não. Mas o tijolo continua lá, os aluguéis estão subindo mais do que a gente previa. Nada aconteceu de fundamento imobiliário ali que tem dentro e as cotas realmente estão num patamar ruim. Só que hoje, se você comprar a cota do Top, você vai ter 15% ao ano líquido de imposto. Então, tá muito, muito dispare mesmo. Acho que é uma baita oportunidade. Sou suspeito para falar, obviamente. Eu não sei nem se eu posso falar isso ou não.
Mas eu acho que se você pegar o fundamento imobiliário, só melhorou. E nessa referência, até a gente falou no começo da conversa, você acha que talvez hoje a negociação dele em tela está próxima do que é um custo de reposição Eu ali na acho, região? sem dúvida. Eu vejo o seguinte, você tem ali, ó, a gente está próximo do custo de reposição, né? A gente pagou lá 49, você tira 30%, está próximo de custo de reposição. Só que ali tem aquele detalhe que a gente sempre falou. Aprovar um heliponto no Itaim, você não aprova, você pode fazer, não dá para falar. É dificílimo conseguir aprovar um heliponto naquela rua novamente. Então, quanto que vale isso no custo de reposição? Então, hoje você compra um ativo que está Para pegando... aquele público, né? daquele público. No miolo do Itaim, com demanda, alugando num valor maior do que a gente conseguiria, previa de alugar, no custo de reposição. Parece muito bom. E Caio, assim, até já vamos caminhar para o fechamento aqui. Acho que a ideia não era falar do top, é claro que a gente tem recebido muita dúvida dele, acho que a gente queria passar por ele, mas o IFIX como um todo sofreu muito, né? A gente estava até puxando alguns dados aqui, a gente está caminhando para ser o segundo pior ano calendário da história do IFIX. O PVP, né, o preço, o valor patrimonial, também está muito baixo, perto de 0,8, ou seja, na média do índice você está comprando os ativos com 20% de desconto na patrimonial. A gente tem visto isso não só em fundo de tijolo, mas inclusive em fundo de papel, né? A RBR, inclusive, tem alguns muito assim, impressionante né? isso. Fundos até que são o RBRR, que é o mais high grade da RBR, negociando com desconto. Impressionante. Tem muito CRI ali que é CDI+, não teve até então nenhum problema de inadimplência, nada do tipo, e mesmo assim as cotas têm sofrido, né? Você que tem bastante experiência, já tem cabelo branco aí nesse setor. Alguns, é o que está sobrando. O que você vê, assim, desse momento da indústria de fundos imobiliários, né? Em que ponto que você acha que a gente está? Eu sei que é sempre difícil falar disso, né? Eu não sou economista, os que a gente tem aqui, a pergunta que eles odeiam é a previsão do dólar, né? É isso. Mas abusando um pouco aqui de você, não vou pedir uma previsão do IFIX, mas uma análise do momento atual, assim, o que você está vendo, onde a gente está e para onde pode ir? Eu nunca gosto de olhar o IFIX como índice, né? Que eu acho que o investidor tem que, obviamente, ver que tem exagero, procurar esse exagero, né? Trocar ideia com a gente, com vocês principalmente, porque eu tenho um viés. Mas eu acho que talvez sejam aqueles momentos. E o fundo imobiliário tem uma questão que você tem o upside. Você pode ter o upside, que eu acho que tem muita coisa com potencial de upside com carrego muito bom. Vamos falar, daí os economistas, né, o Caval vai falar, putz, os juros vai para 15. Se você compra um ativo que dá carrego de 15 isento, com o upside, me parece uma coisa muito boa. Mas é importante olhar o fundamento de cada ativo. Por isso que eu não gosto de olhar o do IFIX, né? O RBR, nosso high grade com desconto, parece exagerado, né? Mas eu acho que vale a pena também olhar mais a fundo e para ter a tranquilidade do investimento. Que não adianta entrar, putz, caiu mais 5 ou subiu mais 5, né? E você ficar naquele desespero. Eu acho que se você começar a montar a posição, vai montando um pouquinho por vez, eu acho que a chance de ter felicidade nos valores de hoje, parece que tem aquela coisa que o risco-retorno está começando a ficar muito desproporcional para o positivo, né? Então, obviamente tem que ver a carteira, ver a exposição, pode ter ou pode não ter, mas eu acho que começa a ser aqueles momentos que a gente vê algumas vezes durante a carreira, de que você fala, tem dois tipos, você fala assim, putz, devia ter feito, e outro você fala, graças a Deus que eu fiz, né? Então parece que a gente está chegando nesse momento, mas com parcimônia, vai aos poucos, vai olhando como está a sua carteira para poder fazer isso, né? Não adianta chegar aí de uma vez também, e eu não compraria IFIX. Não, tá? Perfeito. Eu entraria muito mais em alguns ativos específicos aí, com sugestão de vocês, não só da RBR, tem outros fundos muito bons no mercado também, mas tem algumas coisas que me parecem muito exageradas. Legal. De fato a gente acaba usando o IFIX mais como uma referência, porque é que tem, né? Tem que usá-lo. Mas tem que filtrar de fato, Sim. né? Olhar papel. É o primeiro sinal, né? É o primeiro sinal. De fato parece ter
independente do nível de juros ou o que está acontecendo, olhando do ponto de vista histórico, assim, magnitude de queda, ela é muito relevante, né? E a gente olhando no idiosincrático também, fundos de muita qualidade, bastante Exatamente. liquidez, também parece estar num exagero ali. Exagero, difícil dizer, mas pelo menos muitos estão no low aí de valor patrimonial, PVP, então acho que tem algumas coisas para olhar aí, é um pouco a linha que a gente está indo aqui também. Eu acho que tem sim, concordo 100% com você de novo. Já vimos algumas vezes e deu muita felicidade. Legal, bacana, Caio. Queria te agradecer aí Imagina, um por esse prazer. papo. Acho que a ideia aqui era a gente falar um pouco de mercado imobiliário, passar pelos fundos imobiliários, mas mostrar um pouco a diferença do que tem acontecido no mercado privado, no mercado público. E novamente, obrigado aí por ter tido esse papo aqui com a gente. Obrigado a vocês, estamos à disposição. Como eu falei logo no comecinho, e a gente já fez isso ao longo, na RBR está fazendo 10 anos esse ano. Uma coisa que a gente sempre fala, quando o mercado está estressado, é a hora que a gente mais tem que aparecer, a hora que mais tem que falar com o investidor e ficar mais à disposição. Então, sempre precisar da gente, estamos à disposição. Nós fazemos um webinar trimestral, se cadastra lá com a gente, que a gente manda o relatório gerencial de todos os fundos, só procurar o time de RI e nossas redes sociais e estamos à disposição. Tem que falar essa hora que a gente tem que estar mais perto do investidor. Bacana, Caio. Obrigado. Obrigado a você. Um abraço. Valeu. Valeu, gente.